Meus queridos amigos, muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Grupo Espírita Foco de Luz de Valinhos. Como nós gostamos sempre de orientar, essas reuniões nós temos realizado elas online, mas por conta da suspensão das atividades, nós costumávamos fazer essas atividades, essas palestras públicas na nossa casa, em Valinhos, né? Mas estamos fazendo dessa forma para continuar levando a mensagem de esperança, de reflexão a todos os nossos companheiros que têm frequentado a nossa casa e também para outros lares, para outros lugares, por meio da tecnologia, que ela nos possibilita alcançar outras pessoas também, que nos deixa muito felizes. Hoje nós temos o nosso amigo Rafael Papa, que vai trazer a palestra para a gente de hoje. Ele já esteve conosco na nossa casa algumas vezes, quem já frequentou já o conhece, né? E para que a gente possa começar, como é de costume, nós fazemos aquela nossa prece, buscando serenar o nosso coração e mentalizando Jesus, aquela figura luminosa que emite paz a todos nós. Querido e amado Mestre, antes de tudo, muito obrigado, Senhor, por nos confiar mais uma oportunidade de atuarmos na sua seara por meio da divulgação dos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da tecnologia que nos facilita essa tarefa, que nos permite nos conectar às pessoas em múltiplos lugares. Muito obrigado, Senhor, sobretudo, pela confiança que deposita em nós na execução dessa tarefa. Nós pedimos humildemente, Senhor, que as mensagens que nós vamos compartilhar na noite de hoje alcance o maior número de pessoas, que aqueles corações que mais se encontram carentes do consolo, da assistência, do suporte espiritual, da esperança e da fé, possam ser alcançados por esse trabalho, Senhor. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós, aqueles que nos assistem nesse momento e aqueles que ainda nos assistirão na gravação. Pedimos também, Senhor, humildemente, que o nosso amigo Papa possa estar inspirado pelo seu amor, pela sua sabedoria, para que as suas reflexões dessa noite atendam às nossas necessidades. Que o Senhor abençoe a nossa reunião, hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então agora eu deixo vocês na companhia do nosso amigo Rafael. Rafael, a nossa audiência é sua agora, tá bom? Obrigado, Ricardo. Valeu. Boa noite a todos, amigos, né, dessa casa espírita maravilhosa, essa casa espírita de muito respeito, muito trabalho, casa espírita que eu tive a oportunidade de visitar por 2 vezes, me considero a terceira vez, né, de estar conversando com vocês, onde eu tenho uma amiga muito especial, que é a Cláudia, o Márcio, né, o Ricardo também. Eu estava me recordando dele aqui do dia que eu estive com vocês na casa, né? Uma vez a gente falou sobre suicídio, depois nós conversamos sobre as parábolas de Jesus, que são 2 trabalhos que eu desenvolvo, né? E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês virtualmente, né? Uma vez que a distância, né, nos separa, né? Uma distância breve, uma distância que vai acabar, e nós certamente voltaremos ao convívio, a alegria do convívio, na alegria, né, de estarmos juntos. E dou boa noite aos amigos que estão aqui no chat, Simone, Márcio, Nilva, Sônia, Amara, né, todo mundo que estiver nos escutando agora, como o Ricardo também falou depois, né, todos os amigos do grupo de vocês,
né, que vocês sejam envolvidos aí de muita paz, de muita prosperidade espiritual, e que nós possamos realizar, né, um bom trabalho. Eu me recordo eu sou estudante de psicologia, eu me recordo de uma frase do Jung, Carl Gustav Jung, que ele diz que para nós tocar, podemos dominar todas as técnicas, né? Podemos ser doutores, né? Gerenciar todas as técnicas intelectuais, mas quando nós formos tocar uma alma, que nós possamos ser outra alma, né? Então, quando nós conversarmos, que os nossos corações possam estar sintonizados, possam estar vibrando com os mesmos pensamentos, que são pensamentos de amor, esclarecimento, que o Cristo Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos apresenta, e que a doutrina espírita nos auxilia a esclarecer, a desdobrar, a esmiuçar, e nos faz ter noção dos motivos pelo qual nós estamos aqui vivendo o agora, né? De onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos. Era a grande pergunta dos filósofos do século XVII. Era a grande pergunta de muitas pessoas, o porquê das aflições, porquê das dificuldades, porquê das desigualdades, né? Porquê, de onde viemos, para onde vamos, aqui estamos. E Jesus tem uma frase no Evangelho que eu não me recordo exatamente na totalidade da frase, mas ele diz aos seus apóstolos: tudo que vocês estão vendo, os profetas adorariam estar aqui vendo, né? Porque, e tudo que nós estamos vendo através da doutrina espírita, todos aqueles que nos antecederam com sede de conhecimento, com sede emocional, uma fome de entender as questões que permeiam a nossa evolução, todos eles, claro que estão nos vendo do plano espiritual, mas Jesus fala de um modo figurado, mas nós temos uma fonte imperecível de conhecimentos que precisamos transformar em sentimentos, né? Uma fonte imperecível, porque o que vem de Deus é inesgotável, ilimitado, não cessa nunca. Então, a doutrina espírita para nós é uma fonte de consolo, uma fonte de carinho, uma fonte de amor, uma fonte especial, diferente, para que nós possamos trilhar caminhos novos, renovar pensamentos, concretizar atos diferentes daqueles que nós cometíamos no passado, né? Caso contrário, não estaríamos no mundo de provas e expiações, já estaríamos no mundo felizes. Então, são questões importantes, né? Questões da nossa vida, da nossa história. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu não consegui entender algumas coisas, e mesmo estudando hoje, eu continuo sem entender, né? Porque todo dia a gente precisa revisitar o Livro dos Espíritos, revisitar as obras de André Luiz, talvez revisitar conhecimentos para que a gente possa, de fato, concatenar ideias e fazer com que essas ideias tenham valor para nós, tenham valor para as nossas dúvidas, né? Então, muito me perguntava, né, sobre as provas, se eram todas as provas da nossa vida eram estrategicamente minuciosas no mundo espiritual. Quando eu comecei a estudar a doutrina, eu me fazia essa pergunta: será que qualquer ponto, qualquer passo, qualquer circunstância que me acontece é algo que eu já havia previsto? Será que, por exemplo, um estupro, será que cometer um estupro é algo que estava no plano espiritual? Então são questões que eu buscava compreender e tinha muita dificuldade, né? Eu acho que quando a gente busca estudar com uma certa humildade, né? E eu não me coloco como uma pessoa humilde, mas quando a gente busca estudar com
as questões, de fato, como elas são, a gente tenta esquecer um pouco as nossas certezas, né? E quando a gente vai estudar Espiritismo, a gente precisa esquecer as certezas que a gente tinha, né? A gente precisa esquecer os dogmas, a gente precisa esquecer as circunstâncias e todo o aspecto psíquico que nos levou até hoje. Porque a doutrina espírita é de renovação. Então a gente tem que esvaziar, como diz o Espírito Emmanuel, recolha-te, expanda-te, no livro Fonte Viva, né? Então, recolher-se para dentro de si, para que a gente possa entender esses aspectos da vida, né? Então, muitas vezes a gente se pergunta, as provas que nós estamos passando hoje são provas, de fato, que nós organizamos no mundo espiritual junto aos nossos benfeitores, ou são apenas aflições que nós mesmos criamos aqui na Terra através da imprevidência, através da da ausência de disciplina no nosso cotidiano, através de todos os atos que nós possamos vir a cometer e muitas das vezes nós descobrimos que nem sempre o passado é culpa das nossas aflições e provas que nós passamos. Então é isso que a gente vai estudar, de fato, né? E se vocês quiserem deixar perguntas aqui no chat, quiserem deixar algumas questões, né? Porque ninguém é doutor de tudo, ninguém entende tudo, nem mesmo eu estou com o Livro dos Espíritos aqui na minha mão para que a gente possa desenvolver essa conversa, né? E eu estou aqui à disposição de vocês e que Deus nos abençoe, né? Então, o Kardec, de forma minuciosa, ele trabalha o item escolha das provas no Livro dos Espíritos. Ele começa na questão 258 a desenvolver esse manancial de perguntas para os espíritos. Então, ele faz uma pergunta: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante a sua vida? Ou seja, lá no mundo espiritual, na nossa verdadeira pátria, aqui é apenas uma passagem, aqui é apenas um local terrestre onde nós estamos aqui para viver experiências rumo à perfeição, rumo à perfectibilidade. Ou seja, sermos bons, sermos seres filhos de Deus e irmãos de todos, onde a fraternidade vai reinar dentro da Terra. Esse é o nosso objetivo, né? Então, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? E os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, no mundo espiritual, junto aos nossos mentores, pessoas que têm o maior conhecimento e bagagem, experiência, formulamos determinados planos para vivermos a vida terrestre. Somos como videiras, ramos que são plantados do mundo espiritual em nichos específicos para passarmos por experiências. Experiências para engrandecer a nossa lição, engrandecer a nossa vida, engrandecer a nossa existência. Então, esse é um contexto muito importante. Nós fazemos parte desse processo. Quando nós não fazemos parte desse processo, é expiação. Nós somos arrastados para vir à Terra e passar por determinadas provas. Muitas delas dificílimas. Então, é importante que isso seja dito, né? Que seja conversado. E na questão 259, o Kardec ele continua nessa exploração dessas ideias. E ele pergunta: se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Ou seja, tudo que a gente vive
todas as circunstâncias, todas as minuciosidades, todos os imprevistos, uma doença, uma alegria, uma formatura, um casamento, será que tudo que nós vivemos aqui foi previsto de fato? Né? E os espíritos respondem: todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas. Os detalhes são consequência da situação em que viveis e das vossas próprias ações. Se o espírito quiser nascer entre criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria praticar. Esses atos são efeitos da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. E ele diz aqui: os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Mas, sempre tem um mas somente os grandes acontecimentos que influem na vida e são previstos. Os grandes acontecimentos. Então, por exemplo, se nós estamos aqui conversando agora, nesse exato momento, com nossos amigos de Valinhos. Né? Valinhos, essa cidade linda, né? Que eu adoro. A gente está conversando com vocês. Por algum motivo o sistema cai. Quer dizer que isso estava previsto na minha encarnação? Que lá no mundo espiritual eu ia prever que a internet ia cair? Ou que o Ricardo perdesse a comunicação comigo? Ou que ao vir para cá o meu celular cairia? Ou o notebook no qual eu estou conversando com vocês iria cair? Será que isso estava previsto no mundo espiritual? Será que ao andar pela rua eu tropeçar num buraco, quebrar a perna, estava previsto no mundo espiritual? Porque ele está dizendo aqui: se ao passar na rua uma telha cai na vossa cabeça, não acrediteis que estava escrito, como se diz vulgarmente. Ou seja, o que estava programado são os grandes acontecimentos. E o que são grandes acontecimentos? São as etapas mais importantes da nossa existência. Etapas mais importantes. Então, o que é etapa importante da nossa existência? Mãe e pai. A paternidade divina. Isso sim é escolhido com minuciosidade. O corpo físico que nós vamos ter. E a gente percebe nas obras de André Luiz a escolha do corpo físico, como ele é modelado, como ele é preparado, né, para que nós possamos ter esse carro físico para participarmos dessa encarnação. Para alguns que são médiuns, a importância do corpo físico, da exposição da glândula pineal que fica nessa ponta de trás da cabeça, a importância que essa glândula venha se manifestar para que a mediunidade se manifeste através da pessoa. Extremamente importante. Então, lá no mundo espiritual, eu programo que quero ser médium, né? Quero ser médium, quero psicografar, eu quero auxiliar as pessoas, eu quero a psicofonia, eu quero um mosaico de mediunidades e encarno. Mas o meu corpo não me dá condições de concretizar isso. Então, é necessário que para isso você tenha uma minuciosidade de detalhes. Então, os espíritos nos auxiliam na composição dessa escolha desses gêneros de provas. Uma pessoa que é médium, que vê espíritos o tempo inteiro, não é um grande fato, um grande acontecimento na vida? Você confunde quem está vivo com quem está desencarnado ou morto, como se diz vulgarmente, né? Então, são grandes escolhas. Mas a família, né? O seio da família, a paternidade,
os pais, as pessoas que nós vamos, a princípio, conviver com elas, também são grandes acontecimentos. Os nossos familiares, os nossos irmãos, as pessoas com que nós vamos iniciar desde a infância os relacionamentos. Isso é importante, porque a gente descobre que, de fato, que a gente não cai de paraquedas em família nenhuma. Por mais que nós sejamos completamente diferentes, e a gente percebe isso nas famílias. Pessoas que receberam a mesma educação, exatamente a mesma educação, mas têm filhos completamente diferentes. Por quê? Porque é o espírito que anima o corpo. E essa diferença, esse psiquismo diferenciado é uma questão da natureza. Cada um tem o seu livre-arbítrio, sua maneira de pensar, a sua maneira de se expor, a sua maneira de se relacionar. Cabe a cada um de nós, de acordo com o que recebemos, produzirmos atos, atitudes, comportamentos. Isso é de extrema importância. Então, E existe um fato muito importante, porque uma coisa é eu ler a questão 259 do Livro dos Espíritos e ter um entendimento de que nós vamos encarnar numa família que nós programamos. Outra coisa é sentir. Outra coisa é sentir. Porque existe uma diferença entre o lado intelectual, entre o conhecer, entre o decorar, por exemplo, todas as questões do Livro dos Espíritos, e existe uma diferença entre praticar, entender de fato, sentir com o coração. Sentir com o coração que você faz parte dessa nave chamada orbe, terra, né, e que todos nós somos irmãos uns dos outros e que nos separamos temporariamente por famílias. Isso é fundamental. Mas sentir. No livro Renúncia, Alcione traz para a gente uma maneira de interpretar o Evangelho que, de forma muito sublime, nos traz um entendimento. Né? Ela traz 4 verbos que são muito lindos para o entendimento espírita, que é conhecer é o processo de meditar, quer dizer, de leitura, o processo cognitivo, processo onde você consegue ler o parágrafo, meditar, que é o processo onde você começa a raciocinar, de fato. Eu faço parte dessa família. Peraí, deixa eu entender o meu contexto familiar. Deixa eu entender que eu tenho 2 pais, 2 irmãos, uma irmã, uma sogra, uma esposa, 2 filhos. Eu estou meditando, eu estou fazendo um processo de reflexão. Meditar é refletir, é olhar para dentro de si, é um processo de interiorização. Depois de se interiorizar, depois de meditar sobre a questão, ela chama o outro verbo sentir. Sentir é, de fato, você entrar em contato afetivo com as questões. Contato afetivo com as questões. Porque muitas vezes nós temos pais, nós temos irmãos, nós temos irmãs, nós temos pessoas que fazem parte da nossa vida, mas nós não nos permitimos sentir esses sentimentos, sentir essas emoções, mesmo que sejam emoções de raiva, de ódio, nós ficamos indiferentes. Então, o processo de sentir é fundamental, porque se nós não sentirmos as experiências, se nós não sentirmos as provas, se nós não formos totalmente sinceros e verdadeiros com elas, nós não vamos ter uma realidade correta, um retrato fidedigno da situação que estamos passando. Pode ser que por algum motivo, no campo sexual, a pessoa tenha alguma dificuldade e tem uma tendência de trair a esposa, e já vem trazendo isso de muitas encarnações.
Então, o indivíduo encarna, acaba se comprometendo com uma relação afetiva que foi programada no mundo espiritual, possivelmente, e nessa relação afetiva, mesmo que ame, que goste, tenha necessidade ou tenha um desejo de atração por outras pessoas, né? É uma prova. E onde ela vive, geralmente vai ter pessoas, no caso mulheres ou homens, depende da orientação sexual, que vão colocá-las à prova. Porque é necessário que o espírito passe pela prova. Muitos se perguntam, nossa, como é que o político fulano de tal tem na mão dele 50 milhões numa maleta? Não é possível que isso esteja programado. Mas aqui no Livro dos Espíritos eles comentam isso. A questão mais para frente, 262. Se eu tenho o instinto do roubo, é necessário que eu encarne em circunstâncias que me façam passar por um teste do roubo. Que me façam passar por um teste que eu possa ser honesto, que eu possa ser, de fato, digno de administrar aqueles recursos. Aí a gente pergunta, poxa, mas como é que ele roubou? É um teste. É um teste. Então, pessoas que têm o instinto de roubo, muito possivelmente vão ser tesoureiras de um banco, vão ser um político que lida com recursos, ou simplesmente caixa de um supermercado, né? A gente só pensa também no espiritismo, né? Em coisas magistrais. Mas simplesmente ser um caixa de um mercado, ser o caixa do seu centro espírito, tesoureiro, né? Atitudes em níveis micro e também em níveis macro. O importante disso tudo é que a gente não esqueça de uma frase de Paulo, né, que ele coloca em uma de suas cartas, que ele fala, experimentai-vos, porque nós precisamos experimentar. Nós precisamos experimentar. Se nós não experimentarmos as provas, se nós não passarmos pelas provas, entrarmos em contato com elas, não tiraremos lições. Não seremos experientes. Então, bacana da história da evolução evolutiva é você entrar em contato, né? É você entrar em contato e você avaliar e sentir, se permitir sentir. Se permitir sentir. Então, e por muitas vezes as pessoas se envergonham de sentir o que estão sentindo. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Por exemplo, vou contar aqui um caso, né? Eu assisti, isso foi em São Paulo, eu estava fazendo palestra em São Paulo, eu assisti o filme do Coringa, sozinho. E durante o filme foi se desencadeando, eu comecei a ter pena do Coringa. E eu passei a torcer por ele em algum momento. Eu falei, gente, peraí, mas eu tô torcendo para alguém que é assassino, né? Aí depois eu fui conversar com uma amiga, vem cá, você torceu pelo Coringa? Ela falou, nunca, jamais. Eu falei, nem um pouquinho? Será que você não se compadeceu nem um pouquinho da história daquele homem que sofreu, que deixaram de dar os remédios para ele, acabou se tornando um monstro, né? Um problema com distúrbio mental? Então, assim, eu tentei viver o momento, né? E alguns amigos colocaram para mim que em determinados momentos torceram para o Coringa e depois desistiram de torcer, né? Porque voltaram em si, né? E no final a gente volta a si, claro, o Coringa não deveria ter feito, matado o apresentador, não poderia ter matado ninguém, cometido uma série de assassinatos, é óbvio que sim. Mas eu tive contato com aquilo, né? Eu tive uma relação afetiva com aquele, não estou dizendo que é uma prova, mas eu tive uma relação afetiva com aquele conteúdo. Então nós temos que ter uma relação afetiva mesmo que isso seja algo negativo. Então a gente sabe que morre de medo de falar em público. Tem gente que morre de medo de falar em público. Eu, por exemplo, sou muito tímido.
talvez não possa parecer para vocês, mas sempre fui desde muito pequeno. Então, quando eu falava, né, eu evitava, as pessoas me colocavam para falar, eu saía, eu falava, não, mas você fala um pouco bem, você deveria falar, mas eu morria de medo. Então eu fugia da prova. Né, quando eu ia falar, o coração batia, acelerava, dava sudorese nas mãos. Então, muitos de nós fugimos das provas. Teve uma vez que eu não fui apresentar o trabalho, porque tinha vergonha, né, de falar em público. Até hoje, às vezes acaba a palestra, eu sinto um pouco de suor aqui embaixo, então eu cheguei a precisar fazer teatro para poder me comunicar melhor, para eu poder falar mais em reuniões, porque eu participo de muitas reuniões na minha atividade profissional na universidade aqui de Juiz de Fora, né? Então eu precisava me expor, né? Não adiantava eu viver num mundo que não era meu, né? Eu precisava sair de mim, então eu tive que me expor. Fiz um mês de teatro, né? Faço terapia. Então, de certa forma, todos nós precisamos viver a experiência, mas também podemos nos preparar para a experiência. Podemos nos preparar para as circunstâncias. Se você, ou eu, ou qualquer pessoa que esteja vendo esse vídeo, saiba que o dinheiro é uma prova, que quando o dinheiro cai na conta, né, fica recheada, começa a gastar de forma desenfreada, começa a se perder, é o momento de se conhecer, né? É o momento de olhar para dentro de si e falar, olha, dinheiro para mim é complicado. Dinheiro para mim é complicado. Não quer dizer que eu não vá ganhar dinheiro, mas eu preciso admitir para mim mesmo. Porque é o processo de reconhecer a imperfeição. É o processo de reconhecer a imperfeição para lidar com a prova. Então, se eu tenho dificuldades de lidar com o dinheiro, com o poder, eu preciso meditar, eu preciso sentir, eu preciso saber que pensamentos eu tenho, eu preciso dar nomes a esses pensamentos e, de fato, viver a experiência. Né? Eu lembro que, muitas vezes, em terapia, a psicóloga diz, naquele momento, o que você sentiu? É o que a gente chama de parada de pensamento. E eu tenho aprendido com ela isso, né? A ter parada de pensamento. Antes de eu agir, eu fazer uma parada de pensamento. Peraí, o que eu estou pensando aqui? O que eu estou sentindo? Né? Então a gente precisa ter essa questão do autoconhecimento cada vez mais vinculada no nosso coração. Mas não como um julgamento, não como uma questão de alguém de fora julgar você precisa fazer terapia, não. Mas uma necessidade do coração. Algo que venha dentro de si. Porque ninguém é obrigado a contar problema para ninguém. Jesus nos recomenda para quando entrarmos em oração e conversarmos com Deus, para que entremos no nosso quarto e em silêncio orarmos a Deus e recebermos uma resposta. Ou seja, Jesus estava falando para a gente, entra no quarto do seu coração, entra nessa porta. Essa porta aqui é que nos dá contato, que nos dá direcionamento, que nos dá conforto, que nos dá tranquilidade para que nós possamos conversar com Deus, para que nós possamos conversar com o nosso guia espiritual, que está à nossa disposição. À nossa disposição. Não podemos esquecer de André Luiz, fica por 8 anos no umbral, e na oportunidade que ele teve de abrir o coração, na oportunidade que ele teve de abrir, de expressar os seus sentimentos a Deus, que ele pensa no autor da natureza, ele se recorda de quando criancinha, quando a sua mãe o ensina a orar, ele se emociona. Ou seja, ele coloca o seu coração à disposição de Deus. Então, entrar em contato com Deus, entrar em contato com si mesmo, é um processo de sentimento. E não pode ser um processo intelectual apenas.
Nós temos que transferir o intelectual, a parte do crânio, e deixar esparramar, derramar para o coração. E viver o momento. Viver o momento. Por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja. Mas se nós vivermos o momento como Jesus ensina, fazer uma prece, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho uma grande tendência a poder, eu tenho uma grande tendência a querer dominar. E o ser humano tem isso dentro dele. Talvez seja um dos maiores problemas que nós temos enquanto encarnados. Somos muito controladores, extremamente controladores. Queremos dominar a vida dos filhos, dos netos, das pessoas ao redor. No trabalho a gente quer dominar tudo. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande em compartilhar as coisas, né? Em viver em parceria, em respeitar a opinião do outro, né? Em saber quem você é e deixar o outro ser quem ele quer ser, né? O Chico tem uma frase muito bonita que ele diz: aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu dou o direito de ser cada vez melhor. E quando nós estamos de frente dessas provas, dessas dificuldades, é necessário que nós recorramos a Deus, aos nossos amigos espirituais. Porque muitas das vezes, nas provas, sabe para quem que a gente pede conselho? É para quem a gente sabe que vai nos apoiar de forma negativa. Então, vamos pensar numa questão lá do mundo espiritual. Nós temos que perdoar alguém da família. E a maior parte de nós, a não ser que o Livro dos Espíritos esteja completamente equivocado, que os livros de André Luiz, através da mediunidade de Chico, estejam completamente equivocados, na maior parte de nós temos uma tendência a ter alguém na família que nós sejamos antipáticos. Espíritos do passado que nós precisamos nos reconciliar. Porque essa é a ideia da família. É um lar de corações. Então, se você conversa com uma pessoa e você precisa perdoar, se você já sabe que aquele ensinamento evangélico nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, se você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que quando passa por você até arrepia, tem determinados indivíduos que passam por nós e a gente fica congelado, porque não tem simpatia alguma. E geralmente quando é muito profundo, né? E essas pessoas, em geral, comentam alguma coisa e nos machuca. E nos machuca. E se outra pessoa, fora do contexto, comentasse, não nos machucaria. Porque ela consegue entrar dentro do nosso coração, porque já havia uma ferida. Já havia uma ferida, já havia uma dor, já havia um buraco, ele apenas tocou. Então, por exemplo, se alguém falar para mim que eu estou acima do peso, estou, né? Fazendo exercício físico, me cuidando, mas talvez se algum amigo me falar isso, vai ser normal, para mim vai ser normal, não vou sentir nada. Mas se determinada pessoa falar, vai ser completamente diferente. É aí que tá, é o ponto. É o ponto. Então, se você sabe quem são essas pessoas, se você sabe que tipo de indivíduo nós precisamos perdoar, e perdoar é uma prova, perdoar é uma prova porque, para Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, o perdão é um dos maiores aspectos da caridade. Então, nós precisamos aprender a perdoar. Então, é necessário nós nos prepararmos para o perdão. Só que nesse momento de se preparar para o perdão, nós perguntamos a quem? Nós conversamos com quem para perdoar ou não? Para pessoas
podemos conversar com pessoas para que nos deem força para não perdoar. E a gente sabe exatamente que tipo de pessoas são essas. A gente pode falar, nossa, você não viu o que o fulano de tal fez comigo, que injustiça, tá tudo errado. Você pode conversar com ela. Ela fala, você tem razão, você não deve olhar mais na cara, nem no olho da pessoa. Podemos receber essa resposta, né? Mas sabemos que essa não é a resposta correta. Por isso é necessário consultar o coração. Por isso é necessário fazer uma inspeção interior, um mergulho íntimo, junto aos nossos guias, as pessoas que nos orientam, ou pessoas que saibam separar o que é certo do que é errado, né? Porque isso é muito difícil entre os encarnados, porque nós somos levados pelas emoções. Nós falamos, nossa, fulano de tal fez isso com você, se afasta, não perdoa, fica distante. Podemos ter esse comportamento ou escolhermos viver a experiência, sentir a experiência, né? Passar por ela, enfrentá-la. Porque a questão do perdão é uma questão muito difícil. Mas é muito difícil porque nós complicamos. Quando nós não conseguimos perdoar alguém, nós temos que pensar se alguma vez na nossa vida nós ferimos alguém. E se nós, em um momento algum da nossa existência, fomos necessitados de perdão. Será que nós nunca erramos? Será que nós nunca cometemos atos falhos, capazes de outra pessoa olhar para a gente e também não nos perdoar? O quanto que isso é doloroso, o quanto que isso é difícil, né? Mas o perdoar é olhar o outro, talvez, como um irmão em evolução, como também nós somos. Muitas vezes, diante do perdão, nós vamos protelando nessa questão do perdão, nessa questão desse afastamento, nessa questão de nos distanciarmos do fato que nós precisamos viver, que nós vamos acumulando a mágoa. E a mágoa, ela tem substâncias deletérias que afetam o nosso sistema imunológico, afetam o nosso sistema químico da cabeça. Ou seja, a nossa sinapse neuronal é afetada. Então, muitas vezes, quando nós negamos o perdão a alguém, o nosso próprio corpo físico, ele sente esses abalos emocionais. Então, muita gente sente dor nas costas, dor na lombar, né, dor no pescoço, porque está tenso. Está tenso, né? E a gente não está aqui falando que a pessoa está certa em ter errado, né, com a outra pessoa. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta não é legitimar o erro. A proposta é dizer para as pessoas que elas podem fazer diferente com o que fizeram dela, né? Nós podemos fazer diferente. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da mãe de André Luiz, ela foi traída inúmeras vezes pelo marido. Inúmeras vezes. E talvez seja o perdão mais difícil, que é o perdão da relação conjugal. Tem o perdão de pai para filho, né? Aquelas questões complicadas do dia a dia, mas aquele perdão da relação conjugal é extremamente complicado, né? E às vezes a gente vira bicho dentro do campo da justiça, né? Briga pela guarda do filho, briga pela herança, porque o orgulho está ferido, né? Então é o momento, e nesse momento onde 50% dos brasileiros se separaram nos últimos 3 anos, nós estamos falando de 3 milhões de casais,
3 milhões de casais, que é uma quantidade acentuada de relacionamentos que não deram certo no campo da matéria, no campo físico, que nós temos que repensar os nossos processos de relacionamento. Nós temos que repensar tudo isso. Porque se nós nos distanciarmos dos outros, se nós nos colocarmos como pessoas superiores às outras, achando que só o outro erra e nós não erramos, nós estamos nos colocando na posição do fariseu, da parábola do fariseu e do publicano. Porque o fariseu, ele ora em voz alta na parábola. Eu sou uma pessoa boa, eu sou o melhor no que eu faço, eu jejuo todos os dias. Enquanto os outros, nada. Né? Enquanto o publicano reza, faz uma oração a Deus, dizendo que é pecador, que não merece estar naquela posição, que havia errado. Jesus está nos apresentando uma forma de orar, um comportamento de oração nas nossas preces. Então, quando eu me coloco numa posição de ser melhor do que alguém no relacionamento, isso é muito perigoso. Como que nós somos melhores do que alguém se estamos também encarcerados no mundo de provas e expiações? E se estamos no mundo de provas e expiações, segundo o Evangelho e o Espiritismo, é porque não tivemos atos corretos diante das leis de Deus. O que nos traz? O Evangelho segundo o Espiritismo explica da seguinte forma, com essa frase: os habitantes do mundo de provas e expiações são espíritos que foram exilados por não seguir as leis de Deus. Santo Agostinho. Santo Agostinho, 1862. Ou seja, o mundo de provas e expiações é recheado de pessoas que, numa época anterior a essa do planeta, não seguiram as leis de Deus. Então fomos convidados por Deus para a vinha, que é o planeta Terra, para passar por provas e expiações. Então, se nós olharmos a questão espiritual das últimas 2 ou 3 ou 4 encarnações, quem éramos? O que fazíamos? Que tipo de atos nós desenvolvíamos no nosso cotidiano? Será que nós temos direito de julgar as pessoas? De certo, nós não temos obrigação de conviver com ninguém. Mas o Cristo nos aconselha a não julgar as pessoas. Quando a palavra caridade tem uma outra importância que chama-se a indulgência. Um outro fator que está a benevolência, indulgência e perdão. E indulgência é a nossa capacidade de respeitar a decisão dos outros, de respeitar o que o outro é. E isso gera muito atrito na família, gera muito atrito na relação conjugal, porque ao observar alguns casais que se mantêm até hoje, 30, 40 anos juntos, eu consigo perceber que esses casais, eles conseguem, cada um ter a sua vida, né? Cada um tem sua vida, sua profissão, as suas escolhas, os seus erros, os seus acertos, mas, de alguma forma, eles se complementam, né? Outro dia eu estudava com a Sueli Calda Schubert, que é daqui de Juiz de Fora, e ela falou: Rafael, o maior erro do ser humano é depositarmos nos outros, nas costas alheias, as nossas expectativas. É depositar no outro a felicidade. Depositar nas costas de um imperfeito a nossa felicidade. Sendo que a felicidade é uma conquista íntima. A felicidade é uma conquista do coração. A felicidade é uma conquista que nós vamos amealhando
quando a nossa consciência está em paz. E a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês é: será que nós somos tão perfeitos para não poder perdoar uma pessoa? Será que nós somos tão superiores assim para olharmos o outro, queremos nos distanciar, de desejarmos as piores coisas, né? Então, são reflexões importantes que nós precisamos fazer com relação às provas, porque a nossa família talvez seja a maior prova de todos nós. É porque na família que nós nos apresentamos como somos. Quando estamos no meio no convívio social, nós escondemos quem somos. Isso é muito natural, isso é muito comum. Mas quando nós estamos em família, nós damos um coice aqui, falamos alto ali. Na verdade, mostramos de fato quem somos. Tem um amigo meu em Belo Horizonte que ele disse que ele é a fera com medo da descoberta. E todos nós temos uma fera interior que precisa ser domesticada, precisa ser cuidada, precisa ser acolhida, precisa ser gerenciada no campo emocional, para que nós possamos ser seres melhores. Como eu posso amar alguém se a gente não tem um amor próprio? Como é que eu posso cuidar do outro se a gente não se cuida? Como é que eu posso oferecer atitudes de bondade se nós ainda não temos bondade conosco? É uma estratégia que o Cristo nos trouxe. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, como a si mesmo, como você se ama, ama o próximo. André Luiz vem ampliar essa questão, dizendo que o que temos no mundo externo é reflexo do nosso mundo interior. Ou seja, a maneira como nós lidamos conosco é a maneira como nós lidamos com os outros. Se nós somos muito críticos com os outros, possivelmente somos extremamente críticos conosco mesmos. Se nós temos dificuldade de amar o outro, é porque dificilmente nós nos amamos. Então, o ato de se voltar para si é fundamental para que nós possamos olhar as provas com outra perspectiva. Porque a prova ela vai durar 70, 80, 90 anos. Se nós tivermos o tempo de vida, uma estimativa média de 80, 90 anos, a prova é curta. A prova é rápida, a prova é ligeira, perante a eternidade que nos espera. Perante a felicidade futura, a prova é tão curta, tão curta. E os espíritos, quando desencarnam, contam na mesa mediúnica, contam no livro Céu e Inferno, contam nas obras de André Luiz. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Quando eles revisitam a sua história, o processo de desencarnação é isso, é você revisitar a sua história. Você fala, por que eu não perdoei? Por que eu não me aproximei de determinada pessoa? Por que fui tão intolerante em determinada circunstância? Por quê? Mas a vida nos proporciona momentos para girar essa roda. Momentos para que nós possamos renovar os nossos princípios. Momentos para que nós possamos aproveitar e mudar o nosso destino. Então, o meu desejo para vocês, amigos de Valinhos, esse centro espírita muito querido ao meu coração, é que nós possamos pensar na parte espiritual. Que nós possamos esquecer um pouquinho a matéria e pensarmos na conquista do espírito,
né? Pensarmos na felicidade de chegar no mundo espiritual e dizer para si mesmo: eu perdoei, eu venci. Porque ainda na terra ressoa os últimos gemidos de que a vitória é um salário alto, uma profissão destacada, né? Aplausos, terno e gravata, abotoadura. Na terra ressoam os últimos gemidos, que essa é a verdadeira vitória. Mas, enquanto espíritas, precisamos trazer para si. Chegar no mundo espiritual e dizer: eu perdoei e valeu a pena. Eu fui menos intolerante, valeu a pena. Eu olhei o outro como irmão, valeu a pena. Eu enfrentei meu vício e venci. Estou orgulhoso de mim, valeu a pena. Porque o Cristo veio à Terra para acolher, para soerguer as criaturas. O Cristo veio à Terra para trazer a boa nova, para ser o ponto de divisão da humanidade. Quando ele vem à Terra, ele veio para expor o seu amor para nós. E ele aguarda, de forma muito paciente, que nós possamos evoluir. Evoluir ao ponto de um dia não precisarmos, como Kardec fala, pelo amor de Deus, saio da Terra. Ele diz isso na Revista Espírita, eu acho muito interessante. O nosso objetivo é sair da Terra. O objetivo nosso não é ficar, é sair da Terra. Mas que nós possamos sair da Terra felizes, gratos, cientes e conscientes dos erros e acertos que temos. Que Deus abençoe todo mundo do chat, as pessoas, as famílias, os amigos de Valinhos, da região de Vinhedo, de Campinas, pessoas que são muito queridas ao meu coração. E espero um dia poder voltar aí presencialmente, fisicamente, né? Obrigada, Carla, obrigada, Sônia, a Nilva, o Antônio. O nome do Antônio é bonito, Antônio Ferrari. Já dá um tom de evolução espiritual, né? A Mara, o pessoal que está aqui. Obrigado também ao nosso amigo Ricardo. Estou de volta. Do coração. Ainda está de casaco, eu estou suando, viu? Eu estava comentando com a Rafael antes de começar a palestra que lá em Minas deve estar muito quente, porque ele está de camiseta e nós aqui estamos batendo uns 9 graus aqui. Dentro de casa usando blusa está difícil. E nessa questão da prova, é inevitável refletir que todos nós, de alguma forma, escolhemos encarnar nesse momento sabendo que ia ter Covid, né? Nós fomos orientados pelos nossos mentores, né, que o período em que nós estávamos escolhendo para encarnar, haveria esse evento impactante para o planeta, né? E a gente ainda assim falou, vamos lá. Como tem um vídeo do Amigos da Luz lá, em que o rapaz negocia, pede para nascer já, ao invés de ter líquido amniótico, ter álcool gel para já nascer besuntado. Aquele pessoal é muito bom, é muito bom. Tem muita gente boa, né? Sim. São ótimos. Eles são ótimos. Bom, mas é isso, mas é escolha nossa também, né? Nós tivemos o Congresso sobre Meio Ambiente recentemente, sem nenhuma pauta, né? Sem nenhuma decisão. Os líderes da nação continuam desmatando, continuam contribuindo com causa ambiental e, de alguma maneira, a natureza ia responder. Então, a Covid é isso, é uma maneira da natureza responder, porque nós estamos habitando lugares que não são nossos, né? Sim. É da natureza, a árvore de Deus, não é nossa, né? É claro que a expansão territorial, a expansão
urbana, é muito importante, porque a gente está crescendo em número de encarnados, mas que seja feita de forma sustentável, respeitando as leis, né? Então isso é extremamente válido e importante. Se nós continuarmos a agredir, talvez aconteçam coisas piores, né? Então a gente tem que ter cuidado. Sem dúvida, sem dúvida. Essa pandemia está trazendo muitos ensinamentos, alguns ou muitos não vão absorver esses ensinamentos, né? Mas é parte do nosso progresso, né? Bom, então agora para a gente concluir a nossa reunião, como nós sempre fazemos, nós buscamos dividir um pouco do muito que recebemos na noite de hoje, por meio das nossas vibrações. É um momento em que nós buscamos no nosso coração os melhores sentimentos que nós temos a oferecer ao irmão em maior necessidade. E que o nosso pensamento possa encontrar todos aqueles irmãos que nesse momento se encontram afetados pela doença, estão lutando para recuperar a saúde, que cada um desses irmãos receba de nós um abraço carinhoso, no qual nós transmitimos o nosso desejo sincero de que a saúde dessas pessoas se restabeleça. Que esses irmãos tenham a confiança de que há sempre o amparo de Jesus. Vamos vibrar também pelos médicos, enfermeiros, todas as pessoas que, para nosso benefício, precisam se expor, que eles estejam protegidos na sua saúde, que eles tenham suporte espiritual, porque neste momento, muito, sobretudo no campo da saúde, tem um desafio moral muito grande, que é recuperar vidas, que muitas vezes não se concretiza, isso é uma tarefa difícil, então que eles sejam abraçados carinhosamente por nós. Vamos vibrar pelas famílias dessas pessoas que se encontram em aflição nos seus lares, na expectativa de que os seus entes queridos melhorem, ou de que os seus entes queridos permaneçam protegidos, que eles também recebam o nosso amor, o nosso carinho. Vibremos pelos governantes do nosso mundo, que eles tenham consciência, que eles tenham humildade e muito amor na condução das suas populações, para que eles emitam decisões que nos protejam, nos favoreçam, nos ajudem. E vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares, para que nós tenhamos paz nos nossos lares, que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos condições de superar as adversidades que cada um recebeu por conta dessa pandemia de maneira muito individual, personalizada. E agora, nós que temos o costume de recebermos o passe na nossa casa espírita, convido a todos a mentalizar a espiritualidade que orienta a nossa casa, mentalizar, mais uma vez, a figura augusta de Jesus. Esse irmão que nos ama com muita intensidade, projeta sobre nós, nesse momento, luzes de paz, luzes que trazem a harmonia para o nosso corpo, fortalecem em nós a saúde, a paz, que nós sintamos esses recursos fluindo pelo nosso corpo, renovando em nós a boa vontade, a paz, a serenidade e a nossa saúde. Nos sintamos revigorados por essa assistência que recebemos agora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Mestre Jesus, por muito nos amar, por muito nos proteger e nos assistir de maneira permanente. Que nós possamos estar mais uma vez reunidos na próxima semana, se for da vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Quero agradecer imensamente ao nosso amigo Rafael pelas palavras, Obrigado. pela oportunidade, pela disponibilidade. Ele que tem uma agenda bem cheia. Então, que Jesus sempre Pouquinho, te não é nada abençoe. não. Que Jesus sempre te Você que abençoe. trabalha muito, meu amigo, você faz muito mais do que eu, você pode acreditar nisso. Então, a gente fica muito feliz de poder estar trabalhando pela seara de Jesus sempre. Né? Todos Queridos, juntos, todos queridos juntos. amigos, fiquem todos em paz. Boa noite para todos. Estou encerrando a nossa transmissão de hoje. Muita paz. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas. E para reabri-la, precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise, e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.